Hoje nós estamos no 31º domingo do tempo comum. E durante o tempo comum, a cor litúrgica que a gente usa é o verde. Mas vocês estão observando uma mudança, visual, que é a substituição do verde pelo branco ou dourado, que equivale na liturgia à mesma cor, em virtude de estarmos celebrando hoje uma solenidade que é o dia de Todos os Santos. No dia 1º de novembro, todos os anos, a Igreja celebra Todos os Santos. Qual é a espiritualidade deste dia de Todos os Santos? Além, aquilo que já foi dito no início, na abertura da missa, além daqueles santos que já são venerados nos altares, São Sebastião, São Mateus, São Lucas, São João Batista, Santana, Santa Sofia, Santa Cecília, a Igreja, ao venerar estes homens e mulheres, reconhece histórias vitoriosas, virtudes exemplares na biografia de cada um desses homens e mulheres. E, ao declará-los santos, ela declara que ali a gente tem um exemplo ou modelo a ser seguido. Vamos trocar o microfone, cadê o outro? Um exemplo, um modelo a ser seguido. Entretanto, claro, muitos ou tantos outros homens e mulheres tiveram suas histórias também marcadas por virtude, marcadas por bom exemplo, marcadas por vitórias. Esses homens e mulheres estão lá na glória, na comunhão com o nosso Deus, embora publicamente a Igreja não tenha declarado santos, ou canonizado a história destes homens e mulheres. O dia de hoje, o dia de Todos os Santos, tem a intenção de não deixá-los de fora, lembrando seu José da Silva, Dona Maria Pereira, seu João Oliveira, e daí por diante, homens e mulheres que constituíram suas famílias, que trabalharam, que viveram com dignidade, que construíram uma história do ponto de vista cristão exemplar e que estão lá junto de Deus, na glória dos santos. Então, por isso, nós celebramos hoje Todos os Santos. Qual é o sentido, então, da solenidade de hoje? Não deixar de fora histórias, modelos, exemplos de seguimento de Jesus, ou seja, celebrar a virtude. Por isso, o tema da missa de hoje é a santidade como vocação nossa vida fora, como a nossa primeira vocação. A gente é chamado a seguir as virtudes, a viver na virtude, a construir uma história vitoriosa, tal e qual estas pessoas que nós celebramos hoje. Cada um de vocês hoje lembra de alguém que para você é exemplo de história, de uma biografia de virtude, de santidade, de uma vida exemplar, que você poderia dizer a um filho seu. Observem a história de fulano, veja que quanta inspiração a gente encontra dentro dessas histórias. Então eu queria rapidamente tratar sobre o tema da santidade na Bíblia, rapidinho, prometo não me estender. A primeira vez que aparece o nome santo na Bíblia, lá no Antigo Testamento, naturalmente, Interessante que ele não é um adjetivo, é um substantivo. Santo não designa lá a qualidade de uma pessoa, mas dá nome a um determinado lugar. Vou explicar. A igreja dos judeus tinha o nome de sinagoga. Até hoje, o lugar de culto, de reunião dos judeus, tem este nome, sinagoga. Na época lá dos judeus do Antigo Testamento, a configuração era mais ou menos assim. Nós tínhamos ao norte uma divisão, as tribos de Israel. Cada tribo tinha lá a sua sinagoga, semelhante às nossas paróquias de bairro. Mas tinha uma grande igreja para onde peregrinavam os judeus, que era o santuário ou templo em Betel, para o norte. E no sul também, as tribos do sul, na região conhecida como Judá, tinham as suas sinagogas, mas além das suas sinagogas, em Jerusalém, um grande santuário ou templo de Jerusalém. A estrutura das igrejas era muito parecida com a nossa. Então a gente tem uma nave central
fileira de bancos de um lado, fileira de bancos de outro lado, a estrutura da sinagoga. A diferença é que hoje, por exemplo, a nossa assembleia, né, ela é mista. E no caso das assembleias do Antigo Testamento, homens de um lado, mulheres de outro lado. Era essa estrutura participativa deles. A assembleia tinha o nome de Carral, esse lugar, Carral, que a gente traduz em português por assembleia. A diferença é que no fundo havia uma cortina de cima a baixo que ela cobria toda a parte do fundo. E atrás dessa cortina havia um lugarzinho separado, onde ficava a Arca da Aliança, que era um lugar, era um sinal, a Arca da aliança de Deus com o povo. Eles consideravam, então, a Arca da Aliança a morada de Deus no meio deles, a casa de Deus no meio deles. Este lugar era separado, ele não era isolado, ele fazia parte da estrutura do templo, mas ele era separado. As pessoas em geral não podiam entrar nesse lugar. O sacerdote, em algumas datas do ano, tinha autorização para entrar lá. E o nome deste lugar era Santo dos Santos. Então, primeira vez que ocorre a palavra santo é para designar este lugar, o lugar em que ficava a Arca da Aliança, a morada de Deus entre os homens, a casa de Deus entre os homens, era mais ou menos esse o sentido. Aos poucos, olha que interessante, começa a acontecer um processo de adjetivação. O que é adjetivação? É quando um substantivo, né, um nome designado, geralmente usado para designar um ser, começa a também descrever características de um ser, né, de outros seres. No livro do Deuteronômio aparece, então, num dos discursos de Moisés, lá no livro do Deuteronômio, Moisés dizendo assim: sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Aqui santo não designa um lugar, mas uma característica. O imperativo de Deus, né, o pedido que está ali é que a gente deve ser santo como Deus é santo, como vosso Pai é santo. Quando você diz vosso Pai é santo, aqui o termo santo está completamente adjetivado. Você está dizendo o Pai é santo, é uma estrutura muito adjetivada. Você tem lá, ó, um sujeito, pai, né? Um verbo de ligação, ligando o sujeito a uma qualidade dele, o predicativo do sujeito, e o santo lá é um adjetivo que está predicando, adjetivando o sujeito, beleza? Então, santo aqui está sendo usado como uma característica. Em que sentido, então, se usa essa característica? Essa característica começou a ser associada ao termo separado, como era o lugar. Entender santidade assim, ó. O que é o santo? É alguém que não está isolado no mundo. Ele trabalha, tem família, tem os seus compromissos, tem os seus afazeres, toca a vida. Mas ele não é propriamente alguém que simplesmente está ali. Ele está, mas ele é separado. Ou seja, ele faz parte, mas ele é separado. Não sei se entenderam, acho que não totalmente. Quem trabalha bem isto já no ambiente do Novo Testamento é São João, na segunda leitura de hoje, que é retirada da primeira carta de João. Na segunda leitura de hoje, João diz assim, ó, caríssimos, desde já sois filhos de Deus. João fala de uma realidade que já está constituída, já está ali, em plena condição. Entretanto, João continua, ainda não, nem sequer, o termo, a tradução lida hoje é, mas nem sequer, algumas traduções usam ainda não, para falar de uma coisa ainda em realização, ou não completamente realizada. Hoje de manhã, pena que está escuro agora, né? Aqui à esquerda de vocês, tem uma mangueira enorme ali, ó.
é a melhor mangueira do nosso quintal todo, porque é um pé de manga espada. Não vou fazer, não? Como a gente fala quando a gente fala da comidinha da cantina, né? É melhor. Há umas 3 semanas, na missa da manhã, no fim da missa, eu tenho ficado em pé lá no portão de saída do sítio para cumprimentar as pessoas. E eu vinha observando, custei a entender por que de um comportamento diferente das pessoas. As pessoas estavam dando bom dia com as mãos para trás. E indo embora para casa. Até que um dia eu resolvi acompanhar uma das pessoas, as mãos cheias de manga espada. Na missa da manhã eu disse que isso me alegra muito, que quem quiser vir tirar manga, combina, né? Que a gente tem uma outra manga lá da frente, que está cheia de manga, muito boa. Não é espada, é aquela carlotinha, mas ela é bem, né? Isso não tem problema. Mas eu achei muito engraçada a situação do pessoal estar escondendo a manga. Bom dia, padre. Bom dia, padre, e tal, né? O exemplo que eu quero usar é do caroço de manga, né? O caroço de manga, o caroço da manga espada, tem tudo para ser, e eu gosto de dizer assim, que em germe, ele é uma árvore frondosa de manga espada. O que separa o caroço da manga espada do pé frondoso, cheio de fruto de manga espada, é o tempo, o cuidado, a história daquele caroço. Mas as condições de ser um pé, bom pé, frondoso pé, frutífero pé de manga espada estão no caroço. Não sei se me entendem. Ou seja, quando João diz assim, caríssimos, desde já sois filhos de Deus, ele está dizendo que existe em nós plena potência, condição plena, e que a gente foi feito exatamente para a virtude, para uma história virtuosa, para uma história boa, bacana. A gente foi feito para o bem, para a virtude. Entretanto, ser feito para e efetivamente ser virtuoso, tem ali um delta S, né, uma distânciazinha ali a ser vencida, que tem relação com a nossa história. É o nem sequer de João, né? Ainda não se manifestou completamente. O tema que está aqui em discussão, já com a ideia do não isolado, mas sim separado, é exatamente aquela ideia de que a gente precisa ser fermento na massa no mundo. Eu não posso ser aquele bolo que se confunde com a massa. Eu faço parte da massa, mas da massa eu sou fermento. Não sei se entendem. A ideia aqui é que a gente precisa levar a termo aquilo que a gente é, ou aquela que é a nossa vocação. Então, um caroço de manga não pode produzir jurubeba. Estou falando aqui que eu acho que jurubeba é a coisa mais amarga que eu conheço, só para ilustrar, né? Deve ter coisa pior. Mas um caroço de manga não pode dar jurubeba, ele tem que dar manga, e manga espada, que é da melhor qualidade, segundo a minha apreciação. Aqui é muito pessoal, já vi pela Andréia ali que a Andréia é da Carlotinha, né? Combina com o tamanho, não, né? No esquema, isso aí, né? Então, tudo no esquema. Entenderam? Está claro para todo mundo? Qual é a imagem aqui que se faz presente? É aquela de que a santidade diz respeito àquilo para que a gente foi feito. A gente foi feito para a virtude. A gente foi feito para o bem. A gente foi feito para construir uma biografia linda, bonita. Então, a gente foi feito caroço de manga espada para ser um pé frondoso de manga espada, que dá sombra e dá manga, para o povo até carregar escondido da igreja. A manga. Entenderam? O que está presente aqui no estudo do termo santo no Antigo e Novo Testamento, depois da reflexão de João, é exatamente aquela ideia de que nós estamos no mundo,
A gente trabalha, a gente pega o BRT aí, ou pega o trem, ou pega não sei o quê, ou a gente tem as nossas lutas, a gente vai ao mercado, a gente, né? Tudo. A gente vive uma vida semelhante à vida de todo mundo ali, mas eu não sou exatamente, não me confundo exatamente, não estou numa massa. Eu entendo que eu tenho a função de fermentar, que eu estou ali para dar uma pitada. É uma luz acesa. Todas essas imagens são utilizadas por Jesus para falar dessa distinção que nós cristãos precisamos ter no mundo, né? É uma lâmpada acesa num ambiente escuro. Jesus diz, né? Ninguém acende uma lâmpada para esconder embaixo da cama, mas para colocar num lugar que ela possa iluminar. Jesus diz também, poxa, a gente não deve ser mais alguma coisa que se acrescenta a uma massa, mas eu tenho que ser fermento na massa. E aí Jesus fala no evangelho de hoje dos traços que distinguem a virtude de quem de caroço de manga caminha para ser um pé de manga frondoso. Jesus fala assim, ó, preciso ser manso, pacífico, puro de coração, é preciso gostar da justiça, praticar a justiça, e daí por diante. Jesus vai sugerindo ali um caminho de virtude para a gente. Não sei se entendem. O filósofo Aristóteles, me permitam viajar aqui 5 minutinhos, quando ele precisou resolver um problema, na época dele havia um problema muito grande, que hoje para a gente não seria um problema, né? Hoje os nossos problemas são de outra ordem e natureza. Mas na época do filósofo Aristóteles, as pessoas perdiam o sono para entender se as coisas mudam ou se as coisas não mudam. Se as coisas estão no estado permanente, inflexível, elas são como elas são desde o início, e o que a gente acha que muda é só uma simples aparência, não muda. Então as pessoas não crescem, as crianças não passam a fase adulta, as pessoas não envelhecem, as coisas não se movimentam, isso tudo é apenas uma doxa, uma aparência, uma ilusão. Quem dizia isso era um filósofo chamado Parmênides. Parmênides dizia assim, ó, as coisas são como são, e elas serão sempre como são, e nunca deixarão de ser como são. E tudo que a gente acha que é uma mudança é apenas aparência, porque no final as coisas são como são. Aí havia um outro filósofo chamado Heráclito. Heráclito dizia, nada é em sentido estático e permanente nunca. As coisas estão num constante vir a ser. Então não existe uma essência que defina uma pessoa, porque daqui a 5 minutos ela deixou de ser o que ela era 5 minutos atrás e passou a ser uma coisa completamente nova 5 minutos depois. De modo que nada é em sentido permanente. As coisas são sempre sendo, em caráter gerundivo, constante. E Aristóteles observava a natureza e as coisas e dizia assim, olha, em parte um tem razão e em parte o outro tem razão, né? Porque, veja bem, seria da minha parte uma cegueira negar que as coisas mudam, negar que as pessoas envelhecem, negar, por exemplo, que as coisas se deslocam, que uma coisa se desloca daqui para lá, né? Se eu dei 2 passos, eu tinha um S0, né, que é uma posição inicial, eu tenho um S final, eu tenho um ΔS aqui, tenho uma aceleração, caramba, eu tenho aqui um monte de coisa acontecendo, como é que eu vou negar isso tudo aí acontecendo, né? Aristóteles resolveu esse probleminha chamado aporia parmenideia. Aporia significa aquela coisa que eu não consigo equacionar, que eu não consigo resolver, de Parmênides, parmenideia. Aristóteles resolveu dizendo o seguinte, olha, as coisas têm 2 formas de ser. Então, primeiro Aristóteles diz que o ser das coisas existe, mas elas existem de 2 formas. Elas existem em ato e elas existem em potência. A forma de ser das coisas em potência é o caroço da manga. Isso não é Aristóteles não, isso sou eu, aproveitando o exemplo aí que eu dei, né?
Aristóteles não seria tão rasteiro, né? A forma de ser das coisas em potência é o caroço da manga. E a forma de ser das coisas em ato é a manga. Então, por exemplo, todo bebê do sexo masculino é um pai em potência, embora seja um bebê ainda não em condição de ter um filho. Entenderam? Vou contar uma coisa para vocês da minha vida. Posso contar? Posso contar, o pessoal de casa? Não conta para ninguém, hein? No seminário onde eu estudei, o lugar nosso de aula ficava no 5º andar, escada. Nós tínhamos 3 tempos de aula de 1h40, delícia, o tempo de aula de 1h40 por dia. 4. Cada vez que tinha uma aula para outra, tinha um intervalo de 15 minutos. Por quê? Dá um exemplo. Primeiro tempo é aula de grego. Aí vinha dicionário de grego, texto que a gente estava estudando em grego, um dicionário comparativo de grego, tal, aquele monte de coisa que a gente trazia na mão, subindo os 5 andares. Sentava, tinha aula. O segundo tempo é de Pentateuco. Aí tinha que pegar todo aquele material, descer os 5 andares, subir os outros 3 ou 4, dependendo do lugar que a gente morasse no outro prédio, para pegar o texto hebraico do Pentateuco, para pegar os dicionários, sei que, para pegar os comentadores, para pegar e vir com os... E naquela época não tinha mala de rodinha. Juro que se tivesse eu teria uma sem a menor vergonha para andar para lá e para cá. Mas não tinha mala de rodinha, né? A gente levava no braço. Num desses dias, num tipo 4º tempo de sexta-feira, todo mundo longe, hein? Covid para ninguém. No 4º tempo de sexta-feira, eu cheguei lá no primeiro andar, no térreo da faculdade, tinha um elevador. No elevador tinha uma plaquinha. A plaquinha do elevador dizia assim, ó: reservado para padres e professores. Nesse dia eu cheguei com todos aqueles livros. Já tinha feito a subida e a descida por umas 3 vezes daqueles andares com os livros para lá e para cá. Obrigado. E pensei, semelhante ao caroço de manga, todo seminarista é um padre em potência. Por que não? Abri o elevador e entrei. Apertei o 5º andar, a porta fechando, eu já aliviado. Quando a porta, faltava-se uns 4 dedos, o vice-reitor apertou para a porta abrir, porque ele ia subir. Quando eu olhei, gelei, morri na hora, né? Aí ele disse para mim, o senhor sabe ler? Aí eu disse, sei ler. Fez as 4 disciplinas de hermenêutica para interpretar o que eu estou lendo, né? Eu disse, fiz. Entendeu, portanto, que está escrito na placa que entra no elevador? Entendi. E o que é que o senhor está fazendo aqui? Eu disse, meu caro vice-reitor, de acordo com a metafísica de Aristóteles, todo sacerdote, todo seminarista é um sacerdote em potência. E eu pensei, só o tempo me separa da condição de sacerdote. E por isso ingressei no elevador. A minha sorte é que ele estava de bom humor nesse dia. Ele deu uma risadinha e disse, engraçadinho, pode ir. Eu fui. Quando eu desci no 5º andar, minha gente, você não pode entender o tamanho da arrogância que eu desci daquele 5º andar. Eu desci, os colegas no corredor, quando eu abri e saí, fazendo o que aí eu? Inteirão, com meus livros, com tudo meu ali, ó, inteiraço. Porque se alguém, inclusive algum padre, viesse falar, o senhor falou, já falei com o vice-reitor. Ó, que senha, né não? Abre qualquer porta, mas ninguém veio falar comigo. Claro que as pessoas não estavam entendendo exatamente o que tinha acontecido e ficou barato. Amanhã vou rezar por ele. Ele já não está mais aqui, está no céu, esse padre, porque nesse dia ele livrou a minha cara, né? Ele botou na conta do bom humor. Entenderam? O que está sendo dito aqui
é que a santidade é uma condição. Posso falar aristotelicamente? Posso falar? A santidade é uma condição potencial da existência cristã. É só uma questão da gente fazer a nossa parte, de decidir viver virtude, de decidir fazer o bem, que separa a condição potencial da condição atual. A gente é chamado para isso. Entenderam? E quando a gente vive outra coisa fora disso, você tem aquela sensação de que falta alguma coisa, de que não está legal, né? Parece que a consciência trabalha conosco no sentido de querer colocar a gente na linha e ela diz, ó, não está legal isso aí, isso não está certo, não é esse o teu lugar, não é esse exatamente o projeto de vida que você foi convidado a viver, né? Não é para isso que você está no mundo e daí por diante. Eu acho que eu já me fiz entender, né? Todo mundo entendeu a aulinha sobre Aristóteles, né? Só um pedacinho aí, eu acho que a gente entendeu bacana, né? Entende? Até o pessoal da física estuda Aristóteles, sabia? Aristóteles se deu conta de muitas questões. Na verdade, tinha um camarada chamado Zenon, que estudava o deslocamento, por exemplo, de uma flecha, né? E aí ele foi estudando esses espaços de deslocamento, baseado do que já se conhecia um pouquinho da física, né? Ele foi procurando entender as questões do movimento a partir da análise filosófica, passando para aquilo que seria próprio da filosofia da natureza, que é a física. É bacana isso aí, tá bom? Quem quiser depois conversar um pouquinho sobre isso, eu fico sem amigos para... Por favor, por favor, por favor. Quem quiser um dia conversar sobre isso, é bacana. Valeu, Bruno. Quiser conversar um pouquinho? Falou, padre. Valeu, padre. Valeu, padre. Então, vamos pedir a Deus, então, que nos ajude a viver isso aí, né? A gente entender que essa é a nossa vocação, brincadeiras à parte, eu acho que a gente já entendeu. A virtude, a gente foi feito para a virtude, feito para o bem, daí por diante, eu acho que todo mundo já entendeu. Tinha gente, eu quase apontei agora, tinha gente que estava cochilando no início. Eu entrei com a história da manga, do caroço de manga, para fazer acordar o cara que estava dormindo. O cara acordou. Me dei por vencido. No final da missa, eu vou ficar lá em pé, cumprimentar e vou dizer para o cara, foi você que eu peguei dormindo. Não vou dizer agora porque não vai ficar bom, né? Mas aí depois eu vou dizer para o cara, foi você que eu peguei dormindo. Não foi o Vinícius, porque ele estava aqui, ó. De vez em quando ele tira os cochilinhos dele. Mas hoje ele está inocente, Vamos ficar de pé e